Lis é uma movimentada cidade portuária com ruas estreitas e sinuosas, mercados coloridos, pontes sobre a água e um alto farol brilhando contra o pôr do sol, onde segredos e aventuras espreitam em cada sombra. O veleiro se aproximou majestosamente do pier, com seus mastros balançando levemente ao vento, enquanto gaivotas barulhentas circulavam acima deles, como se estivessem dando boas-vindas ao retorno dos viajantes do mar. Um dos passageiros, pisando no chão, abriu os braços para o céu e exclamou alegremente que finalmente estavam lá. Bem ao lado do cais havia um comércio movimentado, onde era possível comprar poções, peixes e tudo o que os viajantes desejassem. Os dois jovens, Raymond e Walker, se abraçaram e alegremente seguiram em direção à cidade. Raymond perguntou ao amigo se ele também estava feliz com as novas circunstâncias. Um homem gordo chamado Tyrone exclamou que ele mesmo teria pulado de alegria se estivesse no lugar deles. Afinal, era ali que suas aventuras deveriam começar. Foi uma era de aventura, quando aventureiros de toda a região criaram suas próprias histórias e se tornaram heróis. Um dia, portais misteriosos começaram a aparecer por todo o mundo, cheios de monstros terríveis, nunca vistos antes no mundo Maple. Apesar de muitos aventureiros terem morrido atrás dos portões, as multidões daqueles que desejavam entrar ali não diminuíram. Os itens inimaginavelmente valiosos e poderosos escondidos atrás deles atraíam aqueles que ousavam correr o risco. Walker imediatamente declarou que eles precisavam de isca. Ele levantou o dedo significativamente e acrescentou que sem ela, não havia sentido em ir além do portão. Eles não conseguem elaborar uma estratégia até saberem o que está lá, já que inúmeros aventureiros já morreram devido a variáveis repentinas. Então eles precisam de um escravo como isca. A única garota do time disse que, se eles precisassem de alguém para chamar atenção enquanto estivessem fugindo, ela toparia. Os aventureiros foram até um lugar especial onde planejavam adquirir tal escravo. No mercado de escravos, eles eram recebidos de braços abertos e recebiam uma grande variedade de escravos para usar como isca. O vendedor elogiou os produtos com entusiasmo e garantiu que eles não desperdiçariam seu dinheiro ali. Ele até recomendaria pessoalmente alguns dos caras. Ele mostrou dois escravos que o mercado tinha recebido recentemente e que estavam em excelentes condições. Walker declarou que aceitaria os dois. Quando o negócio foi concluído, o vendedor desejou boa sorte aos aventureiros em suas aventuras. Ao entrar no portal, há marcas nos pilares para controlar quantos grupos estão lá dentro, mas o pilar em frente ao qual os aventureiros liderados por Walker se encontravam não tinha nenhuma marca. Walker fez o primeiro corte no poste com sua faca. Ele perguntou alegremente aos seus companheiros se eles estavam prontos para a aventura e deu a ordem de seguir em frente. Os aventureiros se aprofundavam na floresta, sentindo uma sensação estranha. No caminho, eles encontraram cogumelos enormes, 3 vezes a altura de um homem. A equipe de Walker nunca tinha visto um lugar tão misterioso antes, e a atmosfera dentro do portão não era nada do que eles esperavam. Walker acalmou seus companheiros e sugeriu que seguissem em frente. Ele disse que os portais geralmente abrem longe dos locais onde os monstros são gerados, então eles estão seguros por enquanto. Mas para sair daqui, você terá que usar outros. Então, primeiro de tudo, você precisa encontrar uma saída. De repente, uma garota chamada Charlotte, da equipe de Walker, sentiu um movimento atrás dela. Era algum tipo de monstro maligno e cheio de dentes. Em um instante, os aventureiros se viram cercados por monstros semelhantes. Walker usou a habilidade Flecha de Fogo. Ele lançou um poderoso jato de fogo em direção aos monstros hostis, mas o líder imediatamente percebeu que algo estava errado e ordenou que Theron amarrasse a isca em uma árvore. O escravo pediu ao homem gordo que os levasse consigo, mas ele seguiu as ordens de Walker e lhe disse para não se mover do local. Depois disso, apesar dos apelos dos escravos, o grupo de Walker começou a fugir, e os monstros organizaram uma perseguição atrás deles. Logo, um dos escravos caiu nas garras de monstros terríveis. Walker percebeu que isso era um fracasso e decidiu que o principal agora era encontrar rapidamente um portal para sair dali. Os aventureiros entraram em pânico, e Theron implorou a Raymond que se recompusesse e ouvisse o que Walker estava lhe dizendo. Ele pediu que o jovem se acalmasse e que, se não desse certo agora, eles sempre poderiam tentar novamente. Então ele não deveria desistir. Eles precisavam se concentrar no presente. Theron pediu para sairmos vivos dali. De repente, um monstro atacou Theron vindo dos arbustos,
e Walker nem teve tempo de avisá-lo sobre o ataque. Na frente de Raymond e Walker, Theron morreu. Walker tentou matar o monstro com magia de fogo, mas uma língua enorme e longa saiu da boca do monstro e agarrou Walker pelo pescoço. O monstro puxou o homem para dentro de sua boca. Raymond viu seu líder espirrando sangue desaparecer na boca do monstro. O próximo foi o próprio Raymond, que ficou com tanto medo que perdeu a capacidade de se mover. Ele sentiu o monstro mordendo suas pernas e gritou terrivelmente. Então ele viu que a isca escrava estava olhando para ele de um galho alto de árvore. Raymond levantou a mão ensanguentada e pediu que ele o ajudasse. Ele exclamou que toda a sua tripulação havia perecido, e somente ele e o escravo permaneceram. Raymond garantiu ao escravo que ele não conseguiria sair dali sozinho, e que seria mais fácil com ele e ela. O homem olhou para o aventureiro sangrando com indiferença. Raymond ficou furioso com isso, e ordenou ao escravo que não olhasse para ele, mas que o salvasse. Um homem armado com um cajado pulou da árvore e disse algumas palavras a Raymond. Ao ver o corpo do aventureiro desaparecer na boca do monstro, o homem disse que era tarde demais para pensar em ajuda. Raymond só conseguiu xingar o escravo com um palavrão. Ele disse ao escravo, com lágrimas nos olhos, que ele não conseguiria sair dali e seria a próxima vítima. Agora, o monstro e o escravo da isca estavam um diante do outro. A boca do monstro se abriu, revelando uma língua longa e desagradável e dentes poderosos. O escravo brandiu sua arma e gritou que não morreria. Ele estava pronto para lutar. E, além disso, sua morte não aconteceu aqui. Ele ficou na beira do penhasco e olhou para a distância. O monstro estava se aproximando rapidamente. Era o Rei Dragão. Era um tipo especial de dragão, um rabo córneo. Por fim, o ninho do centauro caiu. Eles não tinham mais nada em que confiar. Os cavaleiros de signos, a resistência, os cruzados, os aventureiros e até mesmo aqueles 6 heróis que antes eram chamados de Raio de Esperança, não os ajudariam mais. Eles estão todos mortos. O único aventureiro restante ficou na beira do penhasco e olhou para a distância. Seu nome era El Palm. Vendo a enorme boca do Rei Dragão à sua frente, El chamou seus companheiros para a batalha. Esta era sua última aventura. Os galhos das árvores estalavam no fogo furioso. Todo o céu estava coberto de fumaça. A batalha era muito séria. Seus companheiros ensanguentados jaziam no campo de batalha. El Palm ajoelhou-se diante da cabeça morta do monstro. O jovem pensou que aquele era o fim. No céu ele viu um dragão com uma cabeça decepada. O dragão regenerou sua cabeça decepada. El Palm percebeu que tudo foi em vão. A fera não pôde ser morta. O jovem pensou que seu fim havia chegado. E com ele o fim do mundo inteiro e de toda a aventura também. El Palm se abaixou para escapar do fogo. Ele não conseguia acreditar que tudo terminaria de forma tão simples. Seu camarada Philip morreu. Jaden morreu em seus braços. Eleses, que aceitou a morte com um sorriso nos lábios, todos se sacrificaram. El Palm se endireitou e olhou para o céu. Ele gritou para o rabo córneo que voava no ar que não concordava com esse arranjo e que tudo não poderia terminar daquele jeito. Uma bola mágica de fogo apareceu em sua palma. El decidiu fazer isso não importa o que acontecesse, e a flecha de fogo foi disparada em direção ao dragão. A enorme boca do monstro recebeu todo o golpe mágico. O céu se transformou em uma cúpula brilhante e deslumbrante. El Palm pensou melancolicamente sobre o porquê de tudo ter terminado daquele jeito. Se ele tivesse sido mais forte, as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse tido outra chance. El Palm abriu os olhos e viu que estava sendo ordenado a se levantar. Ele estava sentado contra uma parede de pedra fria e suas mãos estavam algemadas. Um guarda se aproximou dele e disse ao jovem que seus truques não funcionariam ali. El Palm ficou surpreso ao perceber que ele estava vivo e que compradores tinham vindo atrás dele, querendo levá-lo para a masmorra como um escravo isca. Os escravos eram escolhidos aqui como mercadorias comuns, tinham seus preços definidos e eram negociados com o comerciante. Este era um mercado de escravos. El Palm sempre pensou que os mercados de escravos já não existiam mais, mas não importa como você olhe. Este lugar era um local de comércio de escravos. O supervisor careca disse a El que, para um simples escravo, ele estava se apegando à vida com muita força. O jovem percebeu que aquele era o mesmo traficante de escravos que o controlava 6 anos atrás, quando ele era escravo. El Palm percebeu que havia viajado de volta no tempo.
O punho do algoz foi apontado para seu rosto, e naquele dia Elpalm retornou ao ponto inicial de toda a história. A princípio ele pensou que estava sonhando, mas era tudo muito real. Eu não tinha outra explicação. Compradores muito reais passavam por sua jaula e escolhiam cuidadosamente um escravo para usar como isca. Um homem loiro chamado Walker, tendo cedido à persuasão do comerciante, levou El e seu companheiro de cela para sua equipe de aventureiros. El Palme ficou até feliz, pois ganhou outra chance. El tinha uma vara de flecha de fogo e era uma habilidade muito boa. Isso era ideal para seu nível, mas ainda não era suficiente. Um aventureiro deve ter mais do que apenas armas. Caso contrário, não vale a pena entrar na masmorra. Elpalm também sabia que há pessoas que escondem objetos de valor nos sapatos. Na bota do aventureiro falecido, Elpalm encontrou um anel de telecinese. O jovem viu os olhos brilhantes dos monstros e percebeu que eles tinham vindo pelo cheiro de sangue. Eles atacaram El. Com a ajuda da magia das flechas de fogo, ele conseguiu derrotar vários monstros. Um dos monstros tentou usar sua longa língua para atacar. No entanto, Elpalm conseguiu lutar contra o inimigo com seu cajado, que quebrou com o golpe. As coisas tomaram um rumo sério. Elpalm usou a magia Flecha de Fogo novamente. Então ele decidiu tentar a magia do anel encontrado. Com a ajuda dele, ele conseguiu criar uma barreira mágica ao seu redor. Então, usando sua habilidade de fogo, ele lidou com todos os monstros, percebendo que ainda não era forte o suficiente. Mas isso não importava, já que a flecha de fogo não ativava mais. Será que, como o cajado estava um pouco quebrado, El recarregou? Foi tudo em vão, e o jovem não teve outra escolha a não ser recarregar o cajado novamente. Ele chutou o oponente mais próximo e recuou. Finalmente, a equipe estava pronta para o combate novamente. Elpalm estava pronto para lutar contra monstros novamente. Sua flecha de fogo continuou a destruir as fileiras de monstros. O poder do anel mágico também o ajudou na batalha. Por fim, Elpalm abaixou seu cajado e olhou cansado para os cadáveres de seus oponentes. Havia um grande número deles espalhados por aí. Então, o jovem ouviu uma voz. Foi o homem ferido que estava atrás dele quem falou. E o aventureiro ficou surpreso com a habilidade incomum do escravo de atrair. Foi Charlotte quem sobreviveu milagrosamente. Ela perguntou ao jovem quem ele era, já que ele podia manejar uma lança e fazer magia com tanta habilidade. Então a garota perguntou onde ele conseguiu esse cajado e o círculo em seu pulso, e como ele o despertou, sendo apenas um escravo. Charlotte, percebendo de repente, perguntou a El com a voz rouca se ele realmente havia planejado tudo isso com antecedência. Elpalm disse à menina que ela estava errada. Nada poderia mudar porque, mesmo que sobrevivessem, ele ainda os mataria. El disse a Charlotte, que estremeceu de dor, que desprezava pessoas como ela. Ele odeia aqueles que fazem das pessoas uma isca. Os trabalhadores da guilda olhavam com perplexidade para o homem caminhando em direção ao estabelecimento. Isso simplesmente não podia ser. O escravo da isca retornou sozinho de sua jornada para a masmorra. Elpalm pensou decisivamente que os dados já estavam lançados e que ele precisava se apressar para não repetir o resultado anterior dos eventos. Ele se aproximou do prédio do sindicato e parou em frente à entrada. Primeiro, era preciso libertar-se do título de escravo e descobrir suas notas. O Sr. Ebbs perguntou surpreso ao seu subordinado se o escravo havia retornado vivo, e ele confirmou essas palavras. O funcionário acrescentou que o escravo retornou sem um único arranhão. Todos os aventureiros que estavam com ele morreram dentro da masmorra, e Palm é o único sobrevivente. Ebbs se levantou do assento e disse que isso já era interessante. E o que também era surpreendente era que o escravo nem sequer pensou em fugir. Aqueles que são escravizados por dívidas são novamente usados como isca, mesmo que consigam sobreviver lá. Mas sua relutância em escapar mostra que ele entende o quão difícil é escapar de suas garras. Afinal, a saída é a morte. Não é essa a abordagem do sindicato Gapor? O subordinado de Ebisa relatou que havia algo mais importante. Há rumores de que este escravo despertou o primeiro círculo. Ele também pediu para mudar o acordo. Ebbs sugeriu que esse cara queria se registrar como aventureiro. O funcionário também disse a Ebisu que o Sr. Rakan havia ordenado que ele investigasse o assunto pessoalmente. Ebbs ficou tão surpreso que pulou da cadeira e bateu os dois punhos na mesa. Por que o líder do sindicato Gapor estaria interessado em uma simples escrava? Por que uma pessoa tão importante se interessaria por ele? Ebbs caminhou até a janela e disse pensativamente que eles tinham uma isca que queria se tornar uma aventureira.
Em nome da imperatriz Cygnus, o status de escravo não deveria existir. No entanto, este é apenas um decreto superficial e as pessoas sempre foram escravas do mesmo. Se você pega dinheiro emprestado e não consegue pagar, você tem que pagar com trabalho. Esse conceito simples criou escravos no mundo do bordo. No dia em que seu pai, o único parente de El Palme, adoeceu, ele também se tornou um deles. O musgo preto, um ingrediente medicinal que ele havia comprado para seu pai no sindicato de Gapor, valia muitas vezes o preço de mercado, chegando a 1 milhão de meso. O tribunal o condenou por não devolver o dinheiro emprestado do sindicato Gapor, a trabalhos forçados no valor equivalente. Depois disso, Elpalm passou 6 anos sob seu controle. Agora é hora de pagar as contas. Ele entrou no escritório e deu seu nome. El conhecia o dono do escritório. Seu nome era Ebis, e ele era o braço esquerdo de Hakan, um dos líderes de Gapor. Ebis disse estar ciente de sua história e de seu desejo de mudar o acordo. Ele prometeu a El Palma promovê-lo à categoria de aventureiro classe F. El agradeceu a Ebis e pensou que ele de alguma forma concordou rapidamente com suas exigências. Seria interessante saber se essa foi uma escolha consciente, mas El Palme não quis mais seguir a música e disse que exigia uma classe E. Ebis respondeu que ele nem sequer tinha uma classificação na Associação de Aventureiros. E El disse que ele havia passado pelo portão centenas de vezes como escravo ao longo de 3 anos. Ebis se opôs e lembrou que aquela era uma experiência de isca, não uma caça a monstros, ao que El Palme perguntou. Desde quando caçar monstros se tornou uma virtude de aventureiro? Os primeiros aventureiros ficaram famosos por um motivo: sobrevivência. A vantagem de um aventureiro retornar vivo de uma missão. Ebis concordou que as informações do aventureiro sobrevivente eram muitas vezes mais úteis do que suas habilidades. Sobreviver como isca por 3 anos definitivamente não é algo que todos podem fazer. Mas como um simples escravo, ele só esteve em portais de baixo nível. Então, El realmente acha que sua patética capacidade de sobrevivência funcionará em portais mais difíceis? Ele obviamente acha que toda a malhança deles é formada por idiotas, se pensa que eles estão oferecendo um contrato arriscado para qualquer um. Ebis achava que o garoto tinha uma opinião muito alta de si mesmo, e pessoas assim morrem rápido. Ebis acrescentou que há um lugar no pilar onde já existem 12 marcas, mas apenas 5 pessoas podem entrar. Cerca de 12 grupos já morreram lá. Ele desafiou El Palme a provar seu valor. Ebis mostrou o formulário de contrato e prometeu atender ao pedido de El depois disso. Depois de algum tempo, El Palme já estava se familiarizando com seu grupo, com o qual deveria ir além do portão. Um dos aventureiros estendeu a mão e disse que seu nome era Chev, e que ele era o tanque do grupo, e que o Sr. Ebis disse a eles que El era anteriormente um escravo chamariz. Ele apontou para seus companheiros e disse que os caras e ele não se importavam com isso. Chev perguntou a El se era verdade que ele tinha magia de fogo. O camarada Cheva perguntou a El se havia uma regra para magos elementalistas. Eles diziam que só podiam usar seus atributos inatos. Chev acrescentou que aparentemente quaisquer objetos de outros elementos são inúteis para eles. Chev então pediu o fim da conversa e anunciou o objetivo da missão, que envolvia caçar monstros e encontrar itens deixados para trás por grupos que haviam morrido anteriormente. Eles tiveram que devolver os itens recuperados ao sindicato e foram obrigados a pagar 3.000 meso por cada item. Outro aventureiro de cabelos brancos chamado Tom disse que isso era algum tipo de roubo. Se eles não pudessem devolvê-los, não teriam lucro. E se os itens fossem usados por pessoas do primeiro círculo, eles deveriam valer pelo menos 7.000 meso, o que não era nem a metade do preço. Chev pediu para ele não reclamar e incentivou todos a se prepararem para a missão para ganhar algum dinheiro extra. Chev acrescentou que, na densa floresta, a missão provavelmente se transformaria em uma longa batalha, e, portanto, eles precisavam estabelecer uma base primeiro. Os aventureiros escolheram uma árvore adequada, com muitos galhos que pudessem servir como boa cobertura, e decidiram construir uma base ali. Eles sugeriram que a Palm simplesmente descansasse porque criar bases é sua especialidade. Após a conclusão da construção, eles se dividiram em 2 grupos para vasculhar a área. Tom, Max e Roa formaram o primeiro grupo. El Palm e Chev foram os segundos. O primeiro foi verificar a parte oriental da floresta e o segundo, a ocidental, concordou com sinais e ações em caso de perigo. Chev
Indo à frente de El, disse que não havia objetos ali, nem mesmo vestígios de monstros. Talvez eles tenham se posicionado muito cedo e parece que terão que se adentrar mais na floresta amanhã. Ele perguntou a El como ele estava gostando de sua primeira missão como aventureiro, e El respondeu que estava nervoso. Chev confidenciou ao menino que ainda ficava nervoso ao entrar no portão, mesmo não sendo a primeira vez. Mas apesar disso, ele consegue ser corajoso porque tem boas pessoas ao seu redor. Embora ele fique um pouco envergonhado de dizer isso, mas seus companheiros de equipe são caras muito legais. Ele também disse que estava realmente arrependido de ouvir a história de El Palm. Ele nem conseguia imaginar o quão difícil foi para ele ser isca de escravos. Chev até convidou El para se juntar ao seu time permanentemente. Quando ambos os grupos se encontraram na base, descobriu-se que o primeiro grupo também não havia encontrado nada. Chev sugeriu aos seus companheiros que parassem de falar sobre trabalho durante as refeições, que isso poderia esperar até amanhã, e El bebeu alegremente a água que seus novos companheiros lhe ofereceram. À noite, todos se acomodaram para passar a noite. Depois de algum tempo, aventureiros liderados por Chev se aproximaram do local onde El Palm estava descansando. Ele acendeu uma tocha e perguntou ao rapaz se ele estava dormindo. Tom riu e perguntou ao capitão o que havia de errado com ele. Já que o menino estava dormindo profundamente, como ele poderia responder? Ele esqueceu que misturaram isso em sua comida e bebida, que a erva do sono pode nocautear instantaneamente até um cogumelo de 100 quilos, e Elia terá sorte se não morrer. Aliás, seu cajado de flechas de fogo não custa menos que 10.000 meso. Chev sacou uma faca grande e disse que era hora de começar a trabalhar. A faca de Chev atingiu um tronco que estava debaixo do cobertor. El Palm não estava lá. Chev, furioso, ordenou que seus subordinados encontrassem El, pois ele não poderia ter ido longe. De repente, toda a base construída explodiu em chamas e pegou fogo. Os aventureiros surpresos observavam o fogo com medo. Não conseguiam nem levar suas coisas. Aparentemente, El Palm havia cometido esse incêndio criminoso. De repente, Max chamou a atenção do capitão para uma criatura desconhecida que havia aparecido atrás deles. Era um monstro enorme feito de um líquido espesso. Os aventureiros perceberam que El Palm os havia transformado em isca. El, enquanto isso, estando em um lugar escondido, pensou que eles tinham agido estupidamente, porque se quisessem enganá-lo, não deveriam ter demonstrado gentileza em primeiro lugar. Nos portões onde mais de 12 equipes já haviam perecido, onde teria sido difícil para os veteranos, ele foi recebido tão calorosamente que ficou imediatamente óbvio que eles estavam planejando algo. Enquanto isso, o monstro-chefe perseguia os aventureiros que estavam fugindo em pânico. O capitão-chefe, quando Max perguntou o que era, respondeu que era uma lesma dourada. Incapaz de ser encontrado no mundo Maple, esse chefe raro só aparece no Portão Vermelho. Ele é feito inteiramente de ácido, então lutadores corpo a corpo tentam evitá-lo. Ele também pode disparar ácido. Ninguém sabia como lidar com esse monstro. Todos fizeram essa pergunta ao capitão, que ordenou que saíssem rapidamente dali, enquanto a flecha ácida recarregava por 1 minuto. Ele queria se reagrupar e procurar uma oportunidade de destruir o núcleo no centro da cabeça deste monstro. Tom, ao saber que ele também tinha uma recarga, decidiu aproveitar a oportunidade e correu até o chefe. Ele disse que seus companheiros podiam contar com ele. Chev tentou em vão detê-lo. Todos viram Tom ser atingido por uma flecha ácida disparada pelo chefe, mesmo que ainda faltassem mais de 10 segundos para o fim da recarga. O aventureiro morreu instantaneamente. El Palm viu tudo acontecer muito bem. Ele sabia que os slimes dourados ficavam mais fortes ao consumir itens, então o tempo de recarga do chefe era reduzido. Este monstro tinha velocidade e tamanho de ataque anormais. E agora estava claro por que os times anteriores morreram. Esta criatura já havia superado sua classe. Ele é tão forte que pode ameaçar pessoas até mesmo no Portão Amarelo, que é 2 níveis mais alto que o Vermelho, e é improvável que um aventureiro de primeira rodada consiga derrotá-lo. El tinha certeza de que não havia sobrado um único item ali, e que a tarefa parecia ter falhado. Ele se lembrou das palavras de Ebis, que lhe ofereceu uma chance de provar seu valor visitando aquele portão. O monstro, enquanto isso, começou a demonstrar interesse pelos sobreviventes. El Palm atirou nele uma flecha de fogo. Entretanto, o monstro podia resistir à magia e proteger seu núcleo. El disparou mais 4 tiros e depois acrescentou um quinto. Ele preparou seu ringue e decidiu provar ao chefe que era vitorioso.
Entretanto, o monstro disparou uma poderosa rajada de ácido. Elpalm pulou do galho da árvore em que estava e começou a desviar dos tiros seguintes. Ele decidiu que precisava acertar um ponto sem errar. Um mágico comum não conseguiria fazer isso. Mas ele é um mágico incomum. Em sua vida passada, um de seus títulos era o maior telecinético. Ela usou sua habilidade Flecha de Fogo novamente. Ele disparou 4 tiros seguidos, e o chefe respondeu com uma rajada de ácido. Então eles travaram um duelo ardente e ácido. O terceiro e o segundo tiros de flecha de fogo atingiram exatamente o mesmo ponto. O monstro desviou do quarto e era bem rápido para seu tamanho enorme. Era tudo inútil. Esse monstro tinha uma vitalidade incrível. Elpalm viu onde realmente estava o núcleo desse monstro. Esse era seu principal objetivo. Ainda lhe restava um último tiro e ele tentou chegar o mais perto possível do núcleo. Elpalm já estava muito próximo do núcleo do monstro. Ele estava pronto para usar o anel mágico. Além disso, seu cajado estava carregado com uma flecha de fogo que o jovem queria atirar no ponto vulnerável do chefe. Mirando com cuidado, Elpalm disparou uma flecha de fogo e o monstro tentou se defender. Houve uma explosão monstruosa, cuja onda de choque jogou Palm para trás. Se não fosse pela longa corda que ele usava para se prender, as coisas teriam sido muito ruins. Uma espada de mana foi anexada à ponta para atacar o chefe à distância. Elpalm prendeu a outra ponta da corda no tronco de uma árvore, protegendo-se assim contra problemas. Assim ocorreu a morte da lesma dourada. Elpalm foi em direção ao monstro morto alguns momentos depois. Seu alvo era a pedra de mana que havia caído do lodo dourado. Finalmente, El pegou-o e começou a examiná-lo com interesse, segurando-o na palma da mão. Este núcleo continha uma energia verdadeiramente gigantesca. Uma aura rosa cobria Palm, como uma enorme e impenetrável cúpula. Elpalm sentou-se à mesa em frente a Ebis e disse que estava de volta. Ebis foi forçado a admitir que Elpalm, afinal, valia alguma coisa. Ele retornou sozinho, mas o desagradável era que ele não tinha nada do que havia pedido. O jovem disse que os rapazes que Ebis havia enviado eram recém-chegados e estavam tentando roubar o que ele tinha vindo buscar. Quando se separaram, os aventureiros encontraram o chefe e aparentemente todos morreram. Quando Ebis descobriu que era uma lesma dourada, ele percebeu que todos os itens estavam perdidos e tudo havia desaparecido. Era muito ruim. Todas as coisas emprestadas do sindicato estavam destruídas, e isso não podia ser ignorado. Até a sobrevivência de Elpalm era um problema. Os portais têm algumas regras gerais. Primeiro, um número limitado de participantes. Quando o portal tiver inserido o número de pessoas indicado no pilar, ele ficará inativo até que todos os que entraram morram. Em segundo lugar, a restrição de entrada depende da dificuldade do portão e do nível do círculo. A cor do portão indica sua dificuldade, do vermelho ao roxo. Em terceiro lugar, os aventureiros só têm uma chance de passar por ele, o que é um dos maiores obstáculos para capturar o portão. Porque se você sobreviver e sair de lá, ele será permanentemente fechado. Então não haverá outra chance até que aqueles que estão lá dentro morram. Ebis decidiu que aqueles portões já haviam queimado. A lesma dourada teria causado problemas até mesmo para os aventureiros da primeira rodada, o que significava que Elpalm foi o único que conseguiu sair vivo e descobriu-se que, como a lesma havia engolido tudo, era impossível entregar qualquer coisa. Como os itens não existem mais, a tarefa falhou. Elpalm olhou nos olhos de Ebis e declarou que ainda não havia dito tudo. El mostrou 2 círculos em seu pulso e disse que esqueceu de mencionar que comeu uma lesma dourada. Ebis percebeu que o garoto havia ganhado um segundo círculo e absorvido a pedra de mana que havia caído do lodo. Elpalm observou que isso seria prova suficiente e agora, como ele prometeu, a Ebis deveria lhe dar a classe E. Depois de pensar um pouco, Ebis disse que lhe daria uma classe D. Mas se ele continuar trabalhando para ele, além disso ele receberá um relacionamento como se tivesse um classe C. Ebis entendeu que dar tal título a alguém que ainda não havia alcançado o terceiro círculo seria um pouco prematuro. A classe de um aventureiro depende muito do seu círculo, e os círculos representam força, cuja diferença é óbvia. Um iniciante pertence à classe EF, um júnior à classe CD e um veterano à classe AB. Mas esse cara era completamente incomum. Ele desenvolveu seu círculo simplesmente absorvendo uma pedra de mana. Além disso, Palm tem um instinto de sobrevivência e um talento incrível,
Uma pessoa que acabou de despertar o primeiro círculo, num piscar de olhos, já chegou ao segundo. Ebbs nunca viu nada parecido. Ele precisava desse cara. E El percebeu que a atitude de Ebbs em relação a ele havia melhorado mais rápido do que o esperado. Parecia que ele estava muito impaciente. El Palm soube que o primeiro ataque de 100 homens ao Portão Vermelho estava prestes a acontecer. Nessa época, ocorreu um evento de grande escala que atraiu a atenção de todos os sindicatos e guildas de comerciantes da cidade portuária de Lis. Naturalmente, Gapor também ficou bastante interessado. El Palme achou que seria uma boa ideia acelerar seu plano. Ele abordou Ebizu com um pedido e ele estava disposto a ouvi-lo. El pediu-lhe que lhe emprestasse algum dinheiro. Foi, claro, uma verdadeira audácia. Mas Ebs a executou. Dizem que o portão marcou o início da Era dos Aventureiros, mas era apenas uma armadilha de um mago negro. Muitos morreram lá dentro, destruindo o futuro do mundo Maple. O que levou ao último dia, os monstros que estavam esperando sua hora de repente começaram a surgir e as pessoas se perderam. E em 3 anos, os horrores que aconteceram se repetirão. Ebbs foi até a janela e acendeu um charuto. El Palme saiu do prédio do sindicato e decidiu que tinha dinheiro suficiente para começar. Ele queria entrar no Portão Vermelho, cujo limite era de cerca de 100 pessoas, e somente aqueles que tivessem chegado ao segundo círculo poderiam entrar ali. Normalmente, Gapor seleciona apenas aventureiros de alta classe para esse trabalho, mas as alianças são extremamente importantes para esse portal. Então, ele foi autorizado a participar. Agora que ele tinha dinheiro, seria tolice gastá-lo apenas em equipamentos. As coisas de que ele precisava agora ainda estavam além das possibilidades de El. No entanto, havia algumas coisas úteis que podiam ser compradas. El Palm foi ao mercado de escravos de Lita. O servo perguntou ao aventureiro que tipo de companheiro ele estava procurando, talvez uma isca ou um guerreiro para lutar ao lado. El Palm respondeu que estava procurando alguém que pudesse orientá-lo. O comerciante conduziu o jovem até as celas onde os escravos eram mantidos, e eles se aproximaram da cela de punição onde os culpados eram mantidos. O policial apontou para um homem trancado em uma cela de punição. Palma sentiu com satisfação e disse que queria comprar este. Esse homem rude e teimoso é exatamente o que ele está procurando. Antes do retorno de El Palm, ocorreu um incidente em que uma pessoa morreu, acelerando a destruição do mundo. O herói do poço, Aran, foi morto, e seu primeiro e único aluno, aquele que lançou as bases para o que estava por vir, foi esse homem, preso em uma cela de castigo. Eles o chamavam de assassino de heróis Dibo. Dibo disse a El Palm que eles não se conheciam e que ele precisava sair dali. O vendedor pediu desculpas pela grosseria e observou que o homem estava um pouco louco. El pensou que o comportamento de Dibo era muito diferente. Provavelmente era tudo sobre escravidão. Ele era um aventureiro mesmo em sua situação atual, além da grosseria. El Palme sabia que esse cão louco era único, não apenas por seu caráter, mas também por suas habilidades. Além dele mesmo, Dibo foi um dos poucos que mereceu respeito após a queda do mundo. Eles eram frequentemente comparados e ambos eram da mesma região. Despertaram na mesma época e eram quase iguais em força. Dibo perguntou a Palme com hostilidade. Talvez ele fosse um jovem cavalheiro de família rica e pagaria tanto quanto dizia? Depois disso, ele estabeleceu um preço de 1 milhão de meso. El Palmo pensou amargamente que ambos precisavam de dinheiro, já que Dibo tinha uma irmã que sofria da doença do sangue negro. Dibo tinha certeza de que Palm não tinha esse tipo de dinheiro. Entretanto, o jovem estava disposto a pagar o valor solicitado e tirou o dinheiro do bolso. Não só o escravo Dibo ficou surpreso, mas também o traficante de escravos. El Palm pediu ao escravo que o ouvisse e disse que eles assinariam um contrato de 1 ano, e os despojos seriam divididos em 70% a 30%. E ele também teria prioridade na distribuição dos despojos resultantes. Então El entregou o contrato ao escravo, que imediatamente o arrancou de suas mãos. Dibo assinou o documento sem a menor hesitação porque a vida de sua irmã estava em jogo. El Palm informou ao seu parceiro que eles estavam indo em direção ao portão, agora que as formalidades haviam terminado. El, olhando nos olhos de Dibo, disse que ele teria que justificar o alto preço, e Dibo respondeu que ele seria seu cavalo de trabalho mais árduo. Logo, eles já estavam no portão. Dibo agradeceu ao seu chefe pela nova arma em forma de alabarda, embora ele normalmente usasse uma espada de 2 mãos, e talvez eles devessem voltar e trocar para uma arma mais familiar.
El respondeu que a partir daquele dia, quando trabalhasse com ele, Dibo usaria o eixo e, se não gostasse, poderia rescindir o contrato. Eles se aproximaram de um portão com uma marca e um limite de 8. Dibo perguntou ao chefe onde estavam os outros companheiros, pois, considerando sua riqueza, ele tinha certeza de que seus companheiros eram muito dignos, mas sua pergunta permaneceu sem resposta. Dibo perguntou se havia um curandeiro na equipe, porque missões como essa não poderiam ser feitas sem um. Elpalme pediu para Dibo não se preocupar com o grupo porque eles já tinham gente suficiente. Quando El apontou o dedo para ele, o escravo percebeu que sua equipe era formada por apenas 2 pessoas. El disse que era hora de seguir em frente e o ajudou com um chute. Eles se encontraram em um lugar deserto. Dibo concluiu que El Palm tinha enlouquecido, pois somente um louco poderia entrar pelo portão, que foi projetado para 8 pessoas juntas. Além disso, ele é forçado a usar armas às quais não está acostumado. Aqui Dibo viu tocos. Eles eram simples, mas monstros muito fortes e resistentes. Eles eram conhecidos por sua extraordinária dureza. Espadas e lanças não podiam tocá-los. Elpalm pediu a Dibo que se afastasse e se preparou para usar sua arma mágica contra os tocos. Uma flecha de fogo fez um buraco enorme em um dos monstros, e ele pegou fogo. Dibo olhou para as incríveis habilidades de seu chefe com surpresa e alegria. Ele lidou facilmente com monstros poderosos usando a habilidade Flecha de Fogo. Depois que o grupo de monstros foi derrotado, El disse a Dibo que seu comportamento imediatamente após entrar no portão foi decepcionante. Ele pediu ao menino que não cometesse erros semelhantes novamente. Um homem com armadura de cavaleiro, ajoelhado sobre um joelho, relatou ao chefe que os mercadores haviam mordido a isca. Eles ainda estão trabalhando no plano, mas já decidiram as pessoas que enviarão. O chefe estava perto da janela, esquentando uma taça de vinho nas mãos enquanto ouvia a reportagem. Ele disse calmamente que tudo aconteceria de acordo com seu plano. Ele levantou sua taça de vinho e desejou liberdade ao mundo do bordo. Dibo se aproximou de El Palm e o informou que havia coletado todas as 27 pedras de mana. El acenou com a cabeça satisfeito e disse para Dibo segui-lo. Dibo, seguindo o chefe, pensou que ele não estava brincando e estava falando sério, o que significava que era telecinese, pois ele nunca tinha visto uma flecha de fogo ser usada da forma como El Palme fazia antes. Um time com tanto talento poderia fazer uma fortuna, e como eles tinham concordado em uma divisão de 70 por 30, ele agora seria capaz de cobrir não apenas as despesas médicas da irmã, mas também teria algum dinheiro sobrando para despesas de subsistência. Eles encontraram outro grupo de tocos. Sem esperar pela ordem de Palm, Dibo brandiu sua alabarda e atacou os monstros. Ele pensou que seria improvável que conseguisse lidar com aqueles tocos sozinho. Além disso, a arma que ele segurava nas mãos era desconhecida para ele. Isso fez pouco para ajudar Dibo, e os monstros continuaram. El Palme observava a luta de Dibo com interesse do lado de fora. E pelos seus movimentos desajeitados, ficou claro que as armas do escravo antes eram apenas espadas. Mas logo ele mesmo entenderá que a alabarda é a arma que lhe foi destinada pelo destino. Não havia dúvidas sobre seu talento, pois ele foi o único que a heroína Aran escolheu como aluno. Dibo continuou a lutar contra os monstros, brandindo sua alabarda. Ele já achava seu grande alcance, enorme potência e conveniência úteis, e ao remover a tensão extra, a arma ficou muito mais leve. Entretanto, a batalha não estava se desenvolvendo totalmente a seu favor. El pensou, olhando para seu novo camarada, que Dibo estava aprendendo muito rápido, e ele nem tinha despertado o círculo ainda. O novo parceiro não tinha falta de força e coragem. Tendo quase acabado com os tocos, Dibo de repente notou um movimento incomum na crosta terrestre e pensou que fosse um terremoto. Mas um toco gigante emergiu do chão, jogando Dibo vários metros para o lado. El Palme foi forçado a usar a magia de seu anel. Então ele ativou a flecha de fogo e gritou para o monstro que tamanho não importa. É ainda mais fácil mirar e acertar. Para a surpresa dos jovens, o toco gigante repeliu o ataque de El Palme. Este monstro revelou-se mais rápido do que o esperado. Então El usou uma nova habilidade mágica. Ele ativou a telecinese. El Palme disparou um tiro primeiro. Mas o toco de árvore gigante também bloqueou essa magia. E El e Dibo fugiram. El de repente percebeu que não era que seu ataque não estivesse funcionando, caso contrário o toco não o teria bloqueado. O problema estava nos galhos. O jovem teve que recorrer aos serviços de seu anel mágico.
Dibo elogiou seu chefe pelo excelente trabalho e admitiu que já havia se preparado para a morte. Elpalm disse a Dibo para terminar de lidar com os tocos e que ele cuidaria do gigante. Depois disso, Elpalm avançou em direção ao enorme monstro com uma velocidade incrível. A flecha de fogo disparada contra o gigante não conseguiu feri-lo, e Elpalm percebeu que não conseguiria derrotar o monstro sem pensar. Um dos tiros acertou o alvo e o toco tremeu. El percebeu que os galhos estavam se movendo mais rápido do que o esperado, e por isso ele não conseguiu desviar ou atacar usando telecinese. Mas agora, graças ao segundo círculo, ele podia lançar dois feitiços ao mesmo tempo. Dibo viu com surpresa e alegria que Elpalm havia escondido uma flecha de fogo atrás da outra. E não importava quão rápido o enorme toco fosse, era impossível repelir uma série de ataques. Era óbvio que o toco estava perdendo terreno. E Elpalm era realmente um monstro ainda maior do que Dibo pensava. Observando as ações do chefe, Dibo errou vários tocos que vieram de trás de Elpalm. Entretanto, ele conseguiu avisar El, que os atingiu com flechas de fogo. O chefe disse em tom de reprovação que Dibo não conseguia nem cuidar dos pequenos. Depois disso, Dibo habilmente pulou em um dos galhos de um toco gigante que de repente atacou o chefe. Ele atingiu seu ponto fraco e atacou com sua alabarda. Ele então se virou para Palm e disse que deveria se desculpar, já que afinal ele o havia salvado. Ele foi forçado a concordar que Dibo estava finalmente se tornando útil. Agora é hora do ataque final. Os aventureiros correram para atacar o gigante. A flecha de fogo de Elpalm, aprimorada pelo segundo feitiço, atingiu o alvo com precisão. Dibo também atacou o odiado monstro do toco. El percebeu que o monstro estava atacando de dois lados ao mesmo tempo. Ele gritou para Dibo que ele tomaria o flanco direito e que ele teria que tomar o esquerdo. Os galhos do monstro eram bem fortes. Os jovens passaram por momentos difíceis. Dibo, encontrando-se no alto, notou onde estava localizado o núcleo deste monstro. Mas seus ataques se tornaram cada vez mais sérios, e ficou difícil para os aventureiros se defenderem. Este monstro começou a atirar enormes blocos de terra. Dibo teve muita dificuldade para escapar desses projéteis perigosos. Chegou um momento em que o ex-escravo decidiu que não conseguiria escapar. Palm gritou em desespero para Dibo que era hora de acabar com aquilo. Juntos, eles desferiram um golpe poderoso no gigante. O show ainda não tinha acabado, estava apenas começando. Elpalm usou todas as suas habilidades mágicas. Dibo balançou sua alabarda e se viu no topo de um enorme toco. Ele disse ao monstro que era hora da sobremesa. Dibo pulou e se viu bem na frente do monstro. Ele viu um brilho intenso e giratório dentro do toco. Então, um fogo de poder incrível engolfou esse gigante. Dibo agachou-se exausto, e Elpalm o elogiou pelo trabalho bem feito. Dibo agradeceu e olhou com prazer para o monstro que ardia com fogo intenso. A noite estava alegre sobre a cidade, e uma lua cheia surgia no céu. A menina sentou-se sozinha à mesa, em frente a um prato de comida. Ela disse calmamente que precisava comer e ir rapidamente para a cama, pois já era tarde. A menina rezou e agradeceu a Deus pela comida. Nesse exato momento houve uma batida na porta do quarto. Ela se levantou do assento e, abrindo a porta da frente, viu seu irmão Dibo na soleira. Ele olhou ternamente para a menina e disse que finalmente estava em casa. O irmão e a irmã se abraçaram fortemente. A escuridão da noite não conseguiu esconder a casa do luar, dentro do qual aconteceu o tão esperado encontro de duas almas gêmeas. Elpalm olhou cuidadosamente ao redor do quarto escuro. Ele caminhou até a janela do lado de fora, a escuridão estava gradualmente se dissipando. Ele ainda tinha a varinha mágica nas mãos. Ela estava iluminada por uma luz brilhante e um fogo apareceu em sua ponta. O jovem saiu da casa, já envolta em chamas, e caminhou lentamente em direção à floresta. Abby sentou-se à mesa em seu escritório e pensou em como as coisas estavam ruins para ele. Um ataque com 100 homens aconteceria em breve, mas ele não conseguia decidir como organizar tudo, já que o Sr. Hakan era o responsável por ele, e Ebisu não podia estragar tudo. A atenção dos 10 maiores sindicatos está voltada para esse evento, em que você pode definitivamente obter equipamentos de elite ou até mesmo épicos. Mas, dadas as circunstâncias, não será tão fácil, porque haverá Natashas, 3 irmãs do sindicato Goldrich. Sua enorme força levanta dúvidas sobre as meninas terem um segundo círculo. Comparadas a elas, as mesmas aventureiras de Gopor não são dignas de serem comparadas a elas. Na verdade, não apenas Goldrich,
mas todas as outras alianças são uma ameaça. E, além disso, as outras alianças estão claramente superando-os em termos de classificações. Ebbs pensou em El Palme, e naquele momento alguém entrou no escritório. Para a surpresa de seu mestre, era o próprio Sr. Hakan. Ele sentou-se na cadeira de Ebbs e perguntou se a equipe de ataque estava pronta, e ao saber que ainda não estava, perguntou sobre El Palme. Ele ainda tinha dúvidas sobre esse cara. O grupo inteiro de Chev tinha morrido no portão. Então não havia ninguém para contar sobre a real situação. Ele era sem dúvida talentoso, mas esse era o problema. Hakan sugeriu verificar novamente El Palma. Ebbs exclamou que conhecia uma boa opção, e Hakan ordenou que ele reunisse todos os candidatos. Ele disse que desta vez haveria muitas testemunhas. Havia muitas pessoas indo em direção ao Portão Vermelho. El Palm abordou um dos grupos e perguntou se eles eram o quinto time. O líder deste grupo, Iburu, os via apenas como dois ex-escravos. Os caras não eram muito amigáveis, viam Palma e Dibo apenas como um incômodo. E todos os grupos mais experientes pensariam o mesmo. El percebeu que todos ali estavam na primeira ou segunda rodada. E não se pareciam em nada com o time do chefe. Aparentemente eram verdadeiros profissionais que não precisavam de isca. Todos os candidatos se reuniram em uma clareira na floresta. Ebbs, em um breve discurso, declarou que todos seriam testados e aqueles que se destacassem seriam recompensados. Ele desejou que os aventureiros tentassem a sorte no portão dos 40 homens. O líder do quinto grupo exclamou surpreso. Este é realmente um portão para 40 participantes? Ebbs informou que eles receberiam tratamento especial e El Palm percebeu o que o homem tinha em mente. Os candidatos foram enviados para o portão vermelho de 40 pessoas. Eles imediatamente se encontraram na floresta. O líder do quinto grupo disse que eles só trabalham juntos quando estão caçando o chefe. Os aventureiros se separaram e concordaram em se encontrar após um sinal especial. Eles concordaram em destruir todos em seu caminho. O aventureiro Dolan notou um monstro estranho, mas era apenas um. Dolan concentrou uma carga de energia em seu cajado mágico. Então ele atirou no monstro. Os aventureiros queriam coletar as pedras de mana e seguir em frente, mas ficaram surpresos ao ver que o monstro ainda estava vivo. Dolan não conseguia acreditar que era tão forte que sua magia não funcionava. Mas então todo o grupo de aventureiros foi instantaneamente cercado por monstros de aparência semelhante. A situação era crítica, e eles adotaram uma defesa circular. Com grande dificuldade, eles conseguiram derrotar esse grupo de monstros. Esses monstros eram muito mais fortes do que todos esperavam. Agora, era hora de decidir o que fazer a seguir. Dolan disse que eles poderiam esquecer a ideia de vencer por abates, porque nesse ritmo, eles logo perderiam o fôlego. Então ele sugeriu deixar a aliança e lutar contra o chefe sozinho. Ele sabia que a maioria das pessoas chegaria a essa conclusão. Dibo prendeu a respiração e disse que aqueles monstros eram definitivamente muito fortes, e El estava apenas conversando e não tentando ajudá-lo. Ao que Palm respondeu que havia apenas 3 daqueles monstros. El Palm aconselhou seu companheiro a se apressar porque eles não tinham tempo algum. Eles tiveram que matar o chefe aqui e destruir todos os mobs. Dibo lembrou a El que ele parecia querer pegar o chefe, ao que ele respondeu que todos pensavam assim e que eles matariam todos em fila. Eles serão julgados não apenas por matar o chefe, mas também por suas habilidades de caçar mobs. Eles também não serão os únicos que querem matá-lo, o que tornará a tarefa mais difícil. Quem sabe o que seus oponentes farão? Eles geralmente seguem as regras, mas há exceções. El percebeu que sentia perigo neste portão. O Sr. Dolan foi convidado a chamar a atenção para uma coisa. Essa era a saída. E ele disse que não iria procurá-los agora, mas precisava deixar marcas ao longo do caminho. Avant riu, e Dolan mandou ele calar a boca. Avant continuou a rir, e Dolan, irritado, disse que ele poderia atrair monstros. Só então Dolan percebeu que veneno havia sido liberado em seus companheiros. Era um monstro enorme e ele precisava sair dali o mais rápido possível. Dolan começou a correr. O monstro o perseguiu, e Dolan viu sua boca aberta com 2 fileiras de dentes afiados. O aventureiro percebeu que não poderia escapar. Enquanto isso, El Palm e Dibo estavam se movendo na direção deles. E o antigo escravo pensou em como seu chefe não havia brigado nenhuma vez durante todo o dia. Nesse momento, uma fogueira sinalizou alto no céu. Eles sabiam que um sinal poderia ser enviado se alguém encontrasse o chefe, mas mesmo assim foram pegos de surpresa. Eles chegaram ao ponto de reunião e notaram que uma equipe estava faltando.
O líder do quinto grupo disse que queria manter sua palavra. Lembrou-se de que o comando de Dolna ainda não estava disponível, mas disse que não fazia sentido esperar. Eles encontraram o chefe e, junto com ele, a equipe Dolan destruída, o chefe acabou se revelando um cogumelo venenoso maluco. Todos perceberam que ninguém estava pronto para lutar contra esse monstro. Todos também chegaram à conclusão de que era melhor abandonar a caçada e ir em direção à saída. E Dibo perguntou se esse cogumelo era realmente tão perigoso. Elpalm sabia que tal chefe era a pior opção para seus níveis. Os esporos não deixarão você chegar perto deste cogumelo, e você também não pode pegá-lo com muitos deles. Para vencer, você precisará usar ataques de longo alcance, mas medidas pela metade não bastam. O chefe é bem forte e rápido. O líder da quinta equipe relatou que, infelizmente para eles, o cogumelo estava bloqueando o caminho para a saída, e eles não conseguiriam evitar o encontro com ele. Dibo exclamou orgulhosamente que não ficaria assustado com aquele chefe. Para ele, apenas uma flecha de fogo invisível seria suficiente, e Elpalm mandou seu companheiro calar a boca. Ele disse que todos morreriam ali sem nenhum outro plano. Suas flechas de fogo nem arranharão o monstro. Até os monstros normais aqui são bem difíceis, e o chefe é ainda mais difícil. O líder de Iburu chamou El de Capitão Óbvio. E o que mais se poderia esperar de um escravo? Elpalm mostrou 5 dedos da mão e declarou que isso equivalia a 50.000 mesos. 50.000 de cada, a 30 deles aqui. Então só precisa ser pago 1,5 milhão. Se todos concordarem em pagar, então ele e Dibo estarão dispostos a servir de isca. Dibo agarrou a cabeça e pensou que o frasco de El tinha secado completamente. Iburu disse a Palme para não ficar convencido. Se ele estava acostumado a trabalhar assim, não significava que sempre funcionaria. Seu chefe não era tão estúpido assim. Se fizerem isso e morrerem, a equipe irá imediatamente para o próximo mundo depois deles. Em portões de alto nível, os escravos só atrapalham. Iburu apontou para Dibo, que estava atrás de El, e disse que esse cara nem parecia estar acordado. O que um aventureiro de segunda classe e um escravo poderiam fazer? Dibo pensou com raiva que aqueles demônios eram realmente irritantes. Pareciam mulheres do mercado. Ele perguntou a Iburu se ele tinha um plano melhor. Mas se tivesse, não teria reunido todos eles com um sinal de fogo. Elpalm queria esclarecer algo. Ele afirmou que eles têm um aventureiro de segunda rodada em sua equipe. Mas também há um aventureiro do primeiro círculo, e então Dibo ficou surpreso ao ver um círculo brilhante em seu pulso. Ele nem conseguia entender quando ele o rompeu. El continuou e disse que acreditava que o Time Iburu tinha 1 ou 2 com o segundo turno. Elpalm estava prestes a sair quando foi parado. Um aventureiro chamado Joubert disse que se ele realmente quisesse ser isca, ela estaria disposta a pagar. Mas eles não tinham uma quantia tão grande consigo. El não viu problema nisso e concordou em aceitar o pagamento depois que todos saíssem dali. E se todos ficassem aqui, seria ainda melhor para eles. Elpalm enfatizou que todos teriam que concordar. Ele deu tempo aos aventureiros para pensar. O monstro cogumelo venenoso estava de fato perto da saída. Seria difícil passar por ele sem ser notado. Elpalm avisou Dibo que eles deveriam ir embora imediatamente se o cogumelo os notasse. Os jovens notaram que ele se aproximava muito rápido. Enquanto recuavam, eles notaram os dentes afiados e as garras desse estranho monstro. Os aventureiros imediatamente ativaram o portão enquanto as iscas ainda estavam vivas. A saída ficou livre. Os aventureiros não demoraram e rapidamente deixaram o lugar perigoso. E a perseguição do monstro cogumelo pelas 2 iscas continuou. Cogumelos menores avançaram em direção aos jovens aventureiros. E Dibo começou a destruí-los com sua alabarda. Ele usou um ataque explosivo, destruindo vários monstros de uma só vez. Nesse momento, a boca do chefe se abriu atrás dele, pronta para engolir Dibo. Ela usou uma flecha de fogo que salvou Dibo da morte. O segundo tiro foi ainda mais certeiro e acertou o monstro cogumelo bem na cabeça. Entretanto, essa criatura era muito rápida e não parava de perseguir Dibo e El. Ambos se encontraram na beira de um penhasco alto e decidiram pular. Durante o voo, Dibo mostrou o dedo do meio ao monstro. E Elpalm usou sua habilidade mágica novamente, atirando no cogumelo gigante. Eles caíram em um rio que corria entre 2 colinas. Dibo rastejou até a praia e amaldiçoou esse cogumelo monstruoso como um louco. Por causa disso, ele quase morreu. Ele estava de 4, tentando recuperar o fôlego, com Elpalm parado ao lado dele. El torceu suas roupas molhadas e disse ao seu camarada que eles precisavam se preparar melhor para a caçada.
Dibo não conseguia acreditar que El ainda estava falando sério sobre matar aquele monstro. Entretanto, El Palm confirmou sua decisão de organizar uma caçada a esse chefe. Ele ficou surpreso com a reação do seu camarada, porque eles tinham vindo ali para destruí-lo. E se ele saísse dos portões agora, eles se fechariam para sempre. Dibo tinha uma opinião diferente e acreditava que a melhor solução seria sair dali. Como matar esse monstro se nem uma flecha de fogo conseguiria lidar com ele? El disse calmamente que a situação tinha mudado e, como os concorrentes tinham desistido, então seus empregos estavam garantidos. Eles até ganhariam um bônus, não é ótimo? Talvez Dibo queira rescindir seu contrato? Dibo não queria fazer isso, mas disse que El ainda deveria lhe pagar mais. Os aventureiros estavam sentados na margem do rio e Dibo perguntou ao seu chefe como derrotar alguém que não podia ser atingido por ataques corpo a corpo ou à distância. Por que arriscar suas vidas em vão? E de qualquer forma, eles conseguirão derrotá-lo? Nesse momento, os organizadores da missão viram aventureiros saindo do portão e acharam que era rápido demais para o nível deles. Ebbs perguntou a Joubert como tinha sido, e a garota respondeu que eles tinham falhado na tarefa. O time de Dolan foi eliminado e El Palm ainda está lá dentro, e eles só conseguiram sair porque o grupo dele virou isca. Joubert admitiu que eles nunca seriam capazes de lidar com aquele chefe sozinhos. Ebbs perguntou indignado à garota se eles não tinham feito nada e simplesmente fugido. E Joubert respondeu que seu inimigo era um cogumelo venenoso, e eles não podiam fazer nada. Ebbs ordenou que todos recuassem e Joubert se virou para ele. Ela lembrou que a equipe de El Palm ainda não havia retornado, e como o portal estava ativo, isso significava que eles ainda estavam vivos. Ebbs, sem se virar, respondeu que eles iriam morrer, era só uma questão de tempo, pois ela mesma disse que o chefe ali era um cogumelo venenoso maluco. Se os aventureiros desejarem, então deixe-os ir sem hesitar. Mas ele não tem tempo. Ele considerava esses lutadores idiotas inúteis, ou talvez eles apenas tivessem azar. Claro, os aventureiros da segunda rodada não farão nada com esse maldito cogumelo. Mas ele não precisa dessas mediocridades. O monstro cogumelo estava na orla da floresta. Era claramente visível do alto do penhasco onde El Palma estava localizada. Ele mirou cuidadosamente no cogumelo venenoso para ativar a flecha de fogo. Eles começaram a caçar esse chefe novamente, que era muito mais rápido e resistente que os outros. Além disso, ele tem um elemento mortal, o veneno. Então não é tão fácil lidar com ele. Nesses casos, resta apenas manter distância e atacar com os golpes mais poderosos. A flecha de fogo atual de El não tem poder suficiente. Mas se ele usar telecinese para girar a flecha em alta velocidade, seu poder de penetração aumentará. Foi isso que o inspirou a pensar em balas, uma técnica que ele só poderia usar no mundo do Maple. Era uma habilidade que tornava o impossível possível. Chamava-se revólver. Outro tiro foi disparado em direção ao cogumelo venenoso. El Palme conseguia ver muito bem a figura desse maldito monstro. El tentou perfurar a cabeça que continha o núcleo com um tiro, mas errou por pouco. Outro tiro quase acertou o alvo. Não é tão fácil mudar de direção enquanto se controla o revólver. O problema todo está na recarga. El Palm sabia muito bem que teria que lidar com o cogumelo antes de chegar ao topo. O jovem se concentrou e apertou a corda em suas mãos. Então ele a balançou como se fosse uma corda de pular. El Palm usou esta corda para derrubar o monstro. O monstro, severamente atingido por flechas de fogo, foi forçado a entrar em um local pantanoso. El Palm contava com isso quando o atacou. Nesse momento, Dibo surgiu de uma emboscada, chamando o monstro de Agarico Mosca, e começou a atacá-lo com uma longa alabarda. Isso, aparentemente, não agradou nem um pouco ao cogumelo venenoso. Dibo levantou o curativo que cobria seu nariz e boca e percebeu que finalmente conseguia respirar livremente. E com aquele ar tão agradável, ele conseguia até dançar. El Palme pensou com alívio que todas as condições estavam agora reunidas. Era muito importante para eles atrair o monstro para a área pantanosa, porque a base da caça é neutralizar as forças da presa. Assim, o cogumelo venenoso perdeu sua arma principal. Dibo também entendeu que todos os poros do cogumelo estavam obstruídos e agora ele não era tão forte quanto antes. Sua alabarda, descrevendo um círculo, atingiu o monstro com força. Dibo ouviu um som que parecia choro. Eles não o atraíram até aqui apenas para fechar seus poros. Afinal, um pântano sujo é o pior lugar para monstros tão ágeis. Nesse momento, El Palma ativou sua habilidade de revólver,
cuja carga atingiu com força terrível a cabeça do cogumelo. Dibo decidiu que o monstro estava morto, mas ele era surpreendentemente resistente. E El gritou para Dibo mirar no núcleo, que deveria estar na cabeça. A alabarda de Dibo, amarrada a uma corda, avançou direto para a cabeça do cogumelo venenoso. O monstro sofreu danos significativos. Entretanto, Dibo perdeu sua arma que foi tomada pelo cogumelo. Elpalm pediu ajuda ao seu anel mágico. A posição de Dibo era ameaçadora, o cogumelo pairando sobre o antigo escravo com seu poder. Dibo reagiu com todas as suas forças usando as pernas. Ele conseguiu recuar e subir no tronco de uma árvore caída. A alabarda estava de volta em suas mãos, e com grande esforço, ele conseguiu recuperar a arma. Entretanto, o monstro estava se aproximando dele, estendendo suas garras. Elpalm concentrou toda a energia do anel e a direcionou diretamente para a cabeça do monstro. Dibo acrescentou um golpe com sua alabarda. A cabeça do cogumelo venenoso se separou do corpo. Ela caiu no pântano com um som desagradável, mas o monstro continuou a se mover. Dibo agradeceu a El pela ajuda, mas ele foi imediatamente atacado por um cogumelo sem cabeça. Esta criatura continuou viva. Elpalm não conseguia entender o que estava acontecendo, porque viu com seus próprios olhos como Dibo cortou sua cabeça. Havia algo errado aqui. Ela olhou atentamente para a figura deste monstro incrível. Ele escalou teimosamente o penhasco quase crítico para chegar a El. Só lhe restava uma flecha de fogo, mas não fazia sentido atirar aleatoriamente. Dibo começou a perder a paciência. Aquele monstro já estava lhe dando nos nervos. Ele usou um golpe explosivo na tentativa de acabar com o cogumelo. Dibo compreendia perfeitamente o perigo que ameaçava El. De repente, à luz de uma explosão brilhante, Elpalm viu algo. A verdadeira cabeça deste monstro estava localizada no corpo. Ele disparou um sinalizador e Dibo percebeu que o ataque anterior foi um blefe. A carga do revólver atingiu precisamente o centro do monstro repugnante. Seu corpo explodiu como uma pequena bomba. Dibo exclamou que ele era uma criatura até o fim. Ele disse a El, que havia descido do penhasco, que já havia se preparado para a morte. Ele nem conseguia acreditar que tudo tinha acabado, e Elpal agradeceu baixinho. Ele disse ao seu camarada que quando o veneno se dissipasse, eles pegariam a pedra de mana. Depois de algum tempo, eles encontraram uma pedra caída. Hakan perguntou a Ebis, então ele simplesmente saiu? Hakan riu e acrescentou que o tempo passa e nada muda. Ebis informou Hakan que gostaria de confiar esse assunto aos Cavaleiros de Signos. De repente, houve uma batida na porta do escritório e ela se abriu lentamente. Elpalm, parado na soleira, anunciou que havia retornado. Os lábios de Hakan se torceram em um sorriso estranho, e ele disse que era interessante. Hakan perguntou ao confuso Ebis por que ele congelou como se tivesse visto uma pessoa morta. Ele disse a Elpalm que estava feliz em conhecê-lo e que suas habilidades de sobrevivência eram simplesmente incríveis. Eles precisam exatamente desse tipo de gente em Gapur. Mas ele só tem uma pergunta para fazer. Será que ele conseguirá mostrar suas habilidades de sobrevivência no portão de 100 homens? O jovem respondeu que não seria fácil. Ebis disse a Elpalm para saber seu lugar ao falar com o Sr. Rakan. Ele realmente acha que, porque o tornou um aventureiro, agora pode torcer o nariz para cá? Hakan disse com um sorriso que, se não é fácil, então é possível. Hakan admitiu que não gosta de rodeios, e por isso vai mudar a pergunta. Ele perguntou diretamente a Palma o que ele queria. Ao ouvir a proposta de Elpalm, Dibo cuspiu toda a bebida que acabara de tomar no bar. Ele não conseguia acreditar que o pagamento pela missão pudesse ser de 5 milhões de mesos por pessoa. E como seriam apenas 2, seriam 10 milhões. Eu garantiu ao seu companheiro que não estava brincando. Dibo ainda tratava essa informação com desconfiança. Acreditava que certamente recusariam. Elpalm disse que não se importava, que eles decidiriam por si mesmos. Dibo balançou a cabeça em descrença e disse que se tudo desse errado, eles definitivamente teriam problemas com Ebis. Nesse momento, Iburu entrou no bar e disse que era difícil acompanhar os outros. Dibo perguntou-lhe agressivamente: então é assim que eles agradecem aos seus salvadores hoje em dia? Ele disse que não gostou da sua caneca imediatamente e que seria melhor para ele ir para fora. Inesperadamente, Iburu e Juber, que estava atrás dele, curvaram-se e pediram perdão. Iburu disse que duvidava das habilidades deles por preconceito e, como aventureiro, sente vergonha de si mesmo e pede sinceras desculpas. Então ele entregou a Dibo um saco de dinheiro e disse que ali estava o prometido 1,5 milhão de meso para todos os que foram salvos.
e que, além disso, eles tinham contribuído como sinal de gratidão. Tomando um gole de sua caneca, Elpalm disse que eles já tinham conversado sobre tudo. Eles foram pagos pelo trabalho que fizeram. Então podem esquecer sua gratidão. Eles não devem estar enganados. Dibo decidiu que agora teria que recontar todo o dinheiro. Elpalm, enquanto isso, voltou-se para Ibur. Ele perguntou se ele poderia fazer o trabalho pelo qual estava sendo pago. Nesse momento, no escritório do sindicato, Ebis se opôs emocionalmente à proposta do Sr. Hakan de pagar 10 milhões de Mesopotâmias a Elpalm, já que tal dinheiro só pode ser pago a aventureiros do terceiro ou quarto círculo. Talvez esse sujeito seja o melhor candidato, mas se eles concordarem com todos os seus pedidos, ele se tornará arrogante. Em vez disso, o rapaz está testando as águas e eles deveriam renegociar seu salário. É surpreendente que ele não tenha pedido o dobro. Então Rakan entregou um papel a Ebisu e pediu que ele o lesse. Rakan afirmou que Gapor enviaria apenas o grupo de Elpalm neste ataque, e Ebis pensou com pesar. O que duas pessoas poderiam fazer? Depois de ler o documento, Ebis perguntou se tudo era verdade, e Rakan respondeu que não gostaria que tudo fosse mentira, porque ele havia pago muito dinheiro pela informação. A informação era sobre o Lorde das Trevas Jin. Rakan pediu a Ebis que não se iludisse e afirmou que a guerra já havia começado. O acampamento dos aventureiros foi montado bem em frente aos portões. Os aventureiros sentaram-se ao redor da fogueira e discutiram os próximos eventos. Ninguém acreditava que os termos de El Palma seriam aceitos, e Dibo declarou orgulhosamente que agora era um aventureiro experiente. Enquanto isso, novas pessoas chegavam ao acampamento. Um deles estendeu a mão para se apresentar e disse que era Shulden, um aventureiro classe E do sindicato Zenith. Quando El Palme se apresentou como um aventureiro classe C, Shulden ficou muito surpreso e perguntou se esse portão permitia aqueles cujo nível era maior que o segundo círculo. De repente, uma garota na armadura dos Cavaleiros de Singos o chamou, dizendo para ele deixar as pessoas para trás. Ela afirmou que eles tinham um acordo preliminar com eles. Shulden estava extremamente infeliz com essa aliança. Ele acreditava que tinha perdido seu tempo falando. Elpalm perguntou calmamente por que ele deveria fazer isso. Ebis ordenou que El fizesse o que ele mandasse e não fizesse perguntas. Neste ataque, sua aliança comercial se juntará aos Cavaleiros de Signos. Os Cavaleiros de Signos são a organização mais poderosa que segue os ensinamentos da Imperatriz Signos, e como símbolo de poder, ela expressou interesse em invadir o portão. Ebis disse que, como o portão estava cheio dos melhores aventureiros de outras alianças, eles concordaram com a aliança mesmo sendo apenas cadetes, para que tivessem uma chance maior de sucesso. Ele tem certeza de que os cavaleiros têm segundas intenções, mas os termos oferecidos são bons, então eles pretendem cooperar. Elpalm respondeu que tudo estava claro para ele. Ebis avisou o menino que eles eram um pouco estranhos. A garota disse que seu nome era Kiri e que ela era a líder dos cadetes dos Cavaleiros de Signos. Ela aconselhou El a não pensar que ele trabalharia sem supervisão novamente. Ela não gosta quando as pessoas criam problemas desnecessários, então ele deve apenas seguir ordens. Kiri perguntou a El se eles eram os únicos enviados por Gapor, e o jovem confirmou essas palavras. Kiri disse que eles pareciam estar completamente desesperados. A Câmara de Comércio de Dig foi representada pela equipe Crocus. O grupo de Kubel foi enviado pelo Sindicato Comercial de Mardia. Elpalm entendeu que toda a elite dos sindicatos comerciais estava representada ali. Também participaram da missão as três irmãs de Natasha, representando o sindicato Goldrich. Kiri achava que essas meninas eram muito autoconfiantes. Também foi apresentado a todos os participantes da missão Lonco, um guarda de segurança cuja função era dar suporte na saída do portão. Ele afirmou que os sindicatos provavelmente já haviam contado tudo aos participantes, mas queria refrescar a memória deles mais uma vez. Itens lendários não se tornam deles só porque os encontraram. Todos os direitos pertencem aos sindicatos e, consequentemente, o pagamento será recebido com base nos contratos, mas as pedras de mana pertencerão todas a eles. Lonco avisou que se alguém fosse pego roubando, lutaria com sua equipe de aventureiros classe B. Elpalm notou que este homem possuía o quinto círculo. O guarda terminou neste ponto e ordenou que todos tomassem posições. Kiri ordenou que todos a seguissem e garantiu que eles conseguiriam. Dibo não conseguia acreditar que eles realmente teriam que trabalhar com essa garota. Elpalm, por sua vez, estava falando sério,
Tinha se esforçado muito para chegar ali, nunca tinha passado por aqueles portões. Mas o fracasso era inaceitável. Afinal, tudo começa aqui. E Dibo declarou, partindo atrás dos outros aventureiros, que não levantaria um dedo se eles morressem ali.